Pessoal, o Brasil possui uma grande diversidade de espécies de aves de material genético. É um país rico nesse quesito e devemos valorizar essa potencialidade. Então assista todo esse vídeo, pois é com muito prazer que eu apresento no quadro Sertão Visitas e no quadro Raças Nativas o peru preto caipira, uma raça nativa do Brasil que foi resgatado, está em processo de conservação e multiplicação pelo professor, pesquisador e extensionista Dr. Ronaldo Vasconcelos, que o mesmo irá falar do histórico, das características da raça, da reprodução, da criação em piquetes, do padrão dos ovos e muito mais. E na oportunidade, pessoal, quero dizer para o professor Ronaldo e toda a sua equipe que vocês desenvolvem um importante e excelente trabalho para a nossa avicultura. Um grande legado e que tenho certeza que vai contribuir e impactar a vida e as criações de muitos criadores em todo o nosso Brasil. Parabéns pela dedicação, atenção e entusiasmo em prol da nossa avicultura e desejo muito sucesso para toda a equipe. Então, sejam todos bem-vindos ao canal Sertão Caipira e diretamente do setor de avicultura da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Itapitinga. Vamos ao vídeo. Olá, meu nome é Ronaldo Vasconcelos, eu sou professor no curso de zootecnia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, na cidade de Itapetinga. Trabalho com aves e trabalho com a parte da genética de resgatar o material nativo que nós temos nas nossas fazendas, nos nossos campos, quintais e sítios. Hoje nós vamos falar de peru. Aqui nós trabalhamos com a recuperação de uma raça regional, aqui da região do Sudoeste da Bahia, com o nome de peru preto caipira. Nosso material é muito interessante. Nós recolhemos nos municípios de Itapetinga, Vitória da Conquista, Anagé, Macarani e Potiraguá, todos aqui da região do Sudoeste da Bahia. Assista o vídeo, espero que você goste. O peru preto caipira nos chama a atenção pela uniformidade da sua plumagem. É um negro azeviche, tomando todo o corpo, com exceção da fase que nasce, em que eles apresentam uma face branca, como vocês podem ver nas fotos a seguir. Aqui um lote de frangos e frangas em torno de 4 a 5 meses de idade. São totalmente uniformes. Alguns machos podem apresentar adulto uma mancha branca na ponta da cauda, que é uma minoria, mas isso não interfere em absolutamente nada. O importante no lote é que a gente tem uniformidade, a fenotípica, claro, pela caracterização da raça, e também que ele tem um bom desempenho, podendo ser abatido tranquilamente aos 90 dias com um bom peso para um consumo familiar. Professor Ronaldo, e em relação ao porte do peru e a reprodução desses animais? Não é das maiores raças, entretanto ele tem um peso muito interessante pelo seu rápido crescimento, podendo ser abatido aos 3 meses de idade em torno de 3 quilos ou um pouco mais. Adulto, uma fêmea dessa vai estar pesando em torno de 7 até 8,5 kg, enquanto o peru pode chegar até 11 kg na sua fase de reprodução a partir de 1 ano. Há raças muito maiores. A gente percebe que ele não é tão grande quanto algumas raças estrangeiras, mas dada a sua capacidade de produção nos sistemas que são criados, são animais com potenciais muito interessantes. Os frangos abatidos aos 3 meses de idade têm uma carne muito tenra, macia, e tem um peso interessante para o consumo doméstico ou para a sua comercialização. Não é uma ave das mais grandes, nós temos raças de perus que podem ultrapassar facilmente os 12, 13 quilos. Essa é uma raça adaptada à região, uma região que é uma zona de transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga, e essa ave é criada de forma praticamente espontânea nas fazendas. É uma ave com excelente resistência e tem um ponto positivo muito interessante, que é o seu rápido crescimento. Aqui nós usamos uma média de 1 macho para cada 5 fêmeas, no máximo 6 fêmeas. Como normalmente no período do verão há um desgaste do macho, está fazendo a muda, efetuando a muda, temperatura muito elevada, aí a gente
pode diminuir para 4, 5 fêmeas. Não é interessante que os machos fiquem muito próximos porque eles exercem uma certa competição e eventualmente pode ter um macho ou outro ferido. Aqui a gente faz lotes, como a reprodução é prioridade, nossos lotes são pequenos, de 5, 6 fêmeas por cada reprodutor, tendo cuidado de nunca colocar o reprodutor que tenha a mesma origem genética das fêmeas. Normalmente a gente trabalha com 3 linhas em que a gente vai intercalando, havendo necessidade de estar sempre buscando reprodutores fora. A gente utiliza para reprodução fêmeas a partir de 7 meses de idade, machos a partir de 8 meses de idade. Professor Ronaldo, e em relação à forma que esses animais são criados nos piquetes, a incubação dos ovos, o padrão dos ovos desses animais, a comercialização desses ovos, o desenvolvimento desses animais desde a fase inicial até a fase adulta, o que o senhor pode compartilhar com a gente? Os piquetes nós usamos um bebedouro pendular, um comedouro simples, com a ração feita aqui mesmo na propriedade, e um ninho com a capacidade para as fêmeas de cada grupo, normalmente em torno de 5, 6 fêmeas. Os ovos são recolhidos diariamente, mas nós fazemos também incubação artificial e natural. Quando uma dessas fêmeas choca, nós colocamos ovos, porque normalmente a eclodibilidade é muito boa. A incubadora pode ser aquela incubadora simples, mas preferencialmente que tenha a viragem automática. Os piquetes variam de tamanho, de área. Como nós estamos num período meio de seca, o piquete esse aqui já está relativamente batido, mas quase todos eles têm como suporte o poste cross. A criação de peru é interessante porque é uma ave que no interior do estado ainda é muito presente nas feiras livres, na comercialização entre fazendeiros, proprietários, sitiantes. É uma ave que é muito presente e que faz parte, inclusive, da cultura de consumi-la. Além disso, é uma forma de você diversificar a pequena propriedade, gerando produtos com bom valor comercial, com excelente capacidade de produção e, acima de tudo, adaptados àquelas condições edafoclimáticas em que elas estão, já porque há muitos anos, séculos praticamente, elas estão presentes naquela condição e se adaptaram a todas aquelas situações que possam não ser muito convencional para o seu desenvolvimento, principalmente aquele período de seca em que há uma restrição alimentar muito forte nessas regiões. Além disso, também essas criações espontâneas de quintal, de sítios, de fazenda, de um modo geral a ave vai recolher durante o dia boa parte da sua fonte alimentar, porque isso faz com que haja assim uma sobrevivência de alguns indivíduos que são mais resistentes, evidentemente, e portanto podem gerar bons indivíduos. Os ovos das peruas são grandes, de um modo geral eles são muito uniformes, apresentam pontuações discretas, outros são mais brancos, e eles podem variar de peso, de 80 até 110 gramas dessa raça que nós temos aqui. Então, normalmente aqui nós utilizamos a choca artificial, mas quando há uma perua à disposição para chocar, nós também colocamos os ovos para que ela possa fazer a incubação natural. As peruas possuem um bom choco. Pode utilizar a incubação natural de uma forma bastante eficiente. Aqui nós fazemos isso, colocamos um ninho para cada 4 peruas e elas podem chocar em torno de até 22 até 25 ovos com bastante conforto. A eclosão dos peruzinhos se dá com 28 dias. Essas peruas normalmente entram em choco, podem entrar em choco de 2 a 3 vezes ao ano. Numa produção mais racional, quanto menor choco, tendo à disposição de uma incubadora artificial, trabalha-se bem. Entretanto, os ovos também podem ser chocados na galinha, podem ser chocados numa pata, sem nenhum problema. Em galinha é mais fácil, dado o número maior de aves que se tem em quintais. Elas têm uma habilidade materna muito boa, entretanto,
Retirando-se os piruzinhos logo após o nascimento, criando em um ambiente aconchegante com temperatura em torno de 32 graus centígrados, água e ração, é muito importante que a gente dê uma ração balanceada para os piruzinhos nas primeiras semanas. Eles são muito sensíveis e possuem, de um modo geral, nas propriedades, um alto índice de mortalidade, porque o manejo não é tão adequado. Existe uma questão de ordem cultural muito espalhado pelo interior do nosso país, que é fornecer leite com farinha para o piruzinho. O que acontece? O peru, ele não tem habilidade em aproveitar a lactose. O piruzinho não tem, ele não mama. Então, do leite ele não vai aproveitar. E a farinha praticamente quase não tem nutrientes. Então, ele vai ter uma fase de crescimento muito rápido e é importante que a gente coloque nessa condição uma boa dieta para que ele cresça, para que atenda às suas necessidades nutricionais. Eu recomendo que antes dos 40 dias, vermifuga-se os piruzinhos e a partir daí eles podem ter acesso ao chão, ao terreiro, porque eles são muito sensíveis a verminoses, a himerioses, a salmoneloses. Nesses 40 primeiros dias de idade, todo cuidado é fundamental para a sobrevivência dos piruzinhos. Assim que nascem, eles ficam nas criadeiras por um período de até 15 dias. Depois eles são separados das outras aves, porque às vezes nós usamos as incubadoras, eles vão nascer junto com pintinhos, com galinha da Angola, e aí então eles são criados separadamente. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram todo esse vídeo. Muito obrigado, professor Ronaldo. Parabéns pelo trabalho. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com o máximo de criadores possível, pois eu vejo que a criação de peru tem um grande potencial e uma grande possibilidade de expansão em nosso Brasil. Pessoal, compartilhe esse vídeo, deixe sua curtida, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações que serão publicadas aqui. Em breve teremos outros vídeos de raças nativas e de visitas no quadro Sertão Visitas. Meu nome é Genilson Bezerra, eu sou zootecnista e seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.